Caso do Dr. Expedito Pereira, o terceiro suspeito de assassinar o ex-prefeito foi condenado a 18 anos de cadeia. O júri aconteceu ontem, o Águia conta os detalhes pra gente. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. O ex-vereador, ex-prefeito de Bahia e o ex-deputado estadual, Expedito Pereira. Ele foi alvejado a tiros em plena via pública no ano de 2020, no mês de dezembro, lá na praia de Manaíra, na Avenida Sapé. Ele vinha caminhando quando o Leão executor, ele puxou a arma depois que parou a motocicleta e atirou contra Expedito Pereira, que morreu na hora. Logo em seguida, aconteceu as investigações e o mandante do crime foi o próprio sobrinho de Expedito Pereira, o Ricardo. Teria contratado o Leão para que o Leão praticasse o crime. E o Jean foi contratado para adquirir o transporte e a arma para que Expedito fosse executado. O Leão e o Ricardo já foram julgados e condenados, estão cumprindo a pena. E nessa segunda-feira, por volta das 9 horas da manhã, no Fórum Criminal aqui na João Machado, começou o julgamento do Jean Carlos, que foi condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão. O julgamento começou às 9 horas da manhã e terminou às 19 horas e 10 minutos. O acusado concorreu para o crime, fornecendo a motocicleta e a arma utilizadas pelo executor do crime. O acusado cometeu o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O acusado não cometeu o crime para ocultar crime anterior, rejeitando as teses de negativa de autoria e de desclassificação para homicídio simples, sustentadas em plenário. Diante do exposto, considerando a decisão dos senhores jurados, com fundamento nos artigos 387 e 492, inciso 1, ambos do Código de Processo Penal, julgo procedente a pretensão punitiva exposta na denúncia e condeno o acusado Jean Carlos da Silva Nascimento, qualificado nos autos como incurso nas sanções combinadas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, parágrafo 4º, cumulado com o artigo 29, todos do Código Penal. O réu, agindo como intermediador de maneira premeditada, deu apoio logístico, fornecendo a motocicleta e a arma utilizadas pelo executor para a prática do crime. Optou, portanto, de maneira consciente em receber as sanções a ela correspondentes na medida de sua culpabilidade. Quanto aos antecedentes criminais, o réu é primário. Não existem informes de uma conduta social reprovável, a personalidade carece de elementos concretos de identificação, os motivos e as circunstâncias preponderantes foram analisados pelos jurados, não havendo outras peculiaridades dentro de tais temas que autorizem ou recomendem uma maior apenação. Afora sua gravidade intrínseca, com o fato de ceifar a vida de outra pessoa, o delito trouxe consequências externas relevantes, eis que a prova colhida demonstra que a vítima era responsável e contribuinte com a mantença do grupo familiar, através de ajuda material que era proposta a alguns de seus filhos. A vítima, com seu comportamento, não concorreu para a ocorrência do crime quanto ao seu cometimento. Isto posto, considerando as circunstâncias acima desfavoráveis ao réu, a culpabilidade e as consequências, fixo a pena base em 14 anos de reclusão. Conversamos com o advogado de acusação, sobrinho de Expedito Pereira, Dr. Carlos Pereira. Graças a Deus, eu dizia agora para minha prima Tânia que o ciclo fechou. Conseguimos condenar o terceiro assassino do meu tio. E eu acho que agora, eu digo a alguns amigos, a ficha não tinha caído para mim. Eu acho que foi feita justiça, é uma grande pessoa. Isso também serviu de exemplo para as pessoas entenderem que não tem crime impune. Certo que fizemos justiça hoje, o júri fez justiça hoje. Nós colocamos os três no seu devido lugar. Hoje nós colocamos para a sociedade paraibana de que criminoso, pessoa que não valoriza a vida dos outros, de pessoas como meu tio Expedito Pereira, ele não tem vez na nossa sociedade. Logo em seguida, conversamos com a filha de Dr. Expedito Pereira. Finalmente a gente vai conseguir guardar papai. Passamos hoje um ano e quase 11 meses que papai foi arrancado de nós. Estamos de fato, hoje, vamos guardar papai.
E para fechar o círculo, a gente conversou com a irmã mais velha de Expedito Pereira. Eu esperava fechar esse círculo hoje. Estou em paz e ele também. Minha gente, às vezes os crimes acontecem, o tempo passa, né? As pessoas às vezes esquecem, né? Mas aí que isso sirva de exemplo para você que talvez esteja aí planejando uma trama criminosa, principalmente nesse sentido de tirar a vida de uma outra pessoa. Esse caso do doutor Expedito foi um caso tão somente de ganância, de ambição. Ganância, ambição por dinheiro. Né? Segundo a denúncia do Ministério Público, segundo aquilo que foi apresentado durante o julgamento, o senhor Ricardo Pereira, o sobrinho dele, alguém que Expedito tinha um carinho, tinha um amor, como se fosse um filho dele. Eu cheguei, inclusive, no dia do acontecimento, eu estava lá na região de Manaíra. Assim que falaram, ó, acabaram de matar o doutor Expedito Pereira, eu cheguei, eu conversei com o Ricardo, olhando para ele. Eu disse, inclusive, aqui na empresa, o nosso diretor-presidente, João Gregório, comentei com algumas pessoas sobre a desconfiança que eu tive desse rapaz no dia do cenário do crime, que é esse daqui, ó. Esse aqui era o Ricardo Pereira, sobrinho do doutor Expedito. O doutor Expedito tinha ele como filho, deu tudo a ele na vida. Colocou para ser candidato, dava assistência a ele, era alguém que tinha acesso às contas bancárias. O doutor Expedito ajudava financeiramente por uma única coisa: ganância, ambição. Ganância e ambição são coisas do diabo, coisas do capeta. E tem muita gente possuída por esse sentimento de ganância, de ambição. Você, ei, pare. Ei, pare aí. Você acorde para Jesus. Converse com Deus, você está possuído por isso. O cara que está possuído por isso, ele comete um crime dessa maneira, talvez de verdade. Esses caras devem... Esse cara, principalmente, que o cara jovem, simpático, com uma vida boa, se relacionava bem na sociedade, deve estar arrependido pelo ato, como ele bem disse no julgamento. Tirar a vida de um homem sério, 71 anos, serviço prestado à sociedade. O crime dele completa 2 anos agora em dezembro, foi em 2020. Por volta ali de 9, 10 horas da manhã, esse crime que aconteceu. E todo o crime, ele tem uma logística, né? Aí o Ricardo, ele contratou o Jean, que contratou o Leão, que praticaram ali o crime. Um foi o cara que contratou, o outro foi o que intermediou e o outro foi o que puxou o gatilho, né? Os 3, como vocês estão vendo aí, esse aqui foi o contratado para fazer a articulação, esse aqui foi o contratado para puxar o gatilho, né? Que é o que aparece lá na imagem. Só que eu digo uma coisa a vocês, não existe crime perfeito, principalmente quando é um crime que repercute, principalmente quando é um crime que envolve maldade, perversidade. Se você vê um cidadão de bem sendo morto, seja onde for, seja pobre como for, se for um cidadão de bem, se for algo que comova a sociedade, tenha certeza que os envolvidos serão presos, os acusados serão presos. Aí você fala, Bruno, mas tem casos por aí, fulano de tal foi morto, ninguém nunca ouviu falar quem foi. Mas é porque tem um caso que é vagabundo. E vagabundo ninguém tem que se interessar na morte mesmo não, sendo bem sincero. Até a gente aqui da imprensa, quando vê um cara que já é envolvido com coisa errada, com crime, que pratica crimes de assaltos, matando gente por aí, quando ele é morto, pouca gente tem interesse, quase ninguém tem interesse em saber quem matou, é uma espécie de um a menos. Não estou incentivando para isso acontecer, que eu não incentivo, mas eu estou falando quando acontece. Agora, quando é um cidadão de bem, que morre, seja lá onde for, a justiça vai para cima, a própria polícia, a comunidade, a imprensa, o judiciário, o Ministério Público. Há uma comoção para esclarecer e ver quem foi que matou e condenar. Olha aí, os caras aqui agora, todos condenados, um a 15, outro a 20, outro a 14 anos de cadeia. Embora não tirem esse período todo, tirem a metade da pena, mas fica boa parte da vida na cadeia, né? Já com histórico que ninguém quer passar por isso. Ninguém quer passar por isso. 6h16 agora, uma mulher sofreu uma tentativa de feminicídio após deixar o filho